Meu irmão roubou minha namorada. Então eu roubei a vida dele. A porta do meu próprio apartamento se abriu para revelar a cena que partiu minha vida em duas e forjou o homem que sou hoje. Meu irmão, Mark, estava no sofá com a minha namorada, Sarah. Estavam entrelaçados de uma forma que não deixava espaço para interpretação, nenhuma desculpa plausível que pudesse ser inventada no calor do momento. A imagem queimou na minha retina, um quadro vívido de traição. No meu bolso, a pequena caixa de veludo contendo o anel de noivado pareceu pesar uma tonelada, um monumento frio e inútil para um futuro que acabará de ser totalmente aniquilado. O som da porta se fechando atrás de mim, um clique suave, soou como um tiro no silêncio do apartamento. Foi o que os assustou. Vi o sobressalto no ombro de Sarah e a forma como a cabeça de Mark se virou na minha direção. Mas eles não se separaram imediatamente. Houve uma fração de segundo, um momento eterno em que seus corpos permaneceram conectados, e seus olhos encontraram os meus com uma mistura de choque e algo terrivelmente parecido com desafio. Aquele momento, a imagem deles juntos e a total falta de remorso imediato em seus rostos, foi o catalisador para tudo o que veio depois. Para entender a profundidade dessa ferida, é preciso entender a tapeçaria da minha família. Eu sou Alex. Durante 26 anos, minha identidade principal foi a de irmão mais novo do Mark. Meu irmão nasceu com o sol a seu favor. Tinha um carisma que desarmava, um sorriso que parecia perdoar antecipadamente qualquer erro que viesse a cometer. Para meus pais, ele era a personificação do sucesso. Lembro-me vividamente de um jantar de ação de graças quando eu tinha 16 anos. Eu havia acabado de receber uma bolsa integral para uma universidade de prestígio, um feito que me custou noites de sono e um esforço hercúleo. Anunciei a notícia na mesa, esperando, pela primeira vez, um reconhecimento genuíno. Meu pai sorriu, deu um tapinha no meu ombro e disse: "Bom trabalho, filho, vai ser bom para o seu currículo." Minutos depois, Mark, que estava no primeiro ano da faculdade, começou a contar uma história sobre como ele havia convencido um professor a mudar sua nota de B para A em uma matéria, usando apenas seu poder de persuasão. Meus pais ficaram extasiados, rindo e elogiando sua inteligência social por quase meia hora. Minha bolsa de estudos foi esquecida. Essa era minha vida, um feito concreto meu, ofuscado por uma anedota charmosa dele. Então, conheci Sarah. Foi no terceiro ano da faculdade, em uma aula de literatura que eu fazia como matéria letiva. Ela sentou-se ao meu lado e iniciou uma conversa sobre o livro que estávamos lendo. Pela primeira vez na vida, senti que alguém estava genuinamente interessado no que eu tinha a dizer, não no que meu nome de família representava ou em quem era meu irmão. Ela via minha paixão pela engenharia, meu humor seco que a maioria das pessoas não entendia, e achava essas coisas cativantes. Nós nos apaixonamos de forma lenta e depois avassaladora. Foram 3 anos de um relacionamento que eu acreditava ser a base sólida sobre a qual construiria o resto da minha vida. Ela era a única pessoa que entendia a pressão sutil e constante de viver à sombra de Mark. Eles não veem o quão dedicado e brilhante você é. Ela me disse uma vez, e eu acreditei nela. Quando apresentei Sarah à minha família, ela foi, como esperado, encantada por Mark. Ele ligou seu charme no máximo, contando histórias engraçadas e fazendo-a rir de um jeito que eu raramente conseguia. Eu vi aquilo como procedimento padrão de Mark e não me preocupei. Afinal, eu confiava em Sarah. Confiava no nosso amor. Olhando para trás, os sinais estavam lá, sutis como sussurros. A maneira como ela começou a mencionar o nome dele em nossas conversas. Mark me disse outro dia uma coisa tão engraçada. Ou você deveria ser mais como seu irmão, mais extrovertido. Eu ignorei, considerando aquilo como conselhos inocentes. A confiança cega é uma vulnerabilidade terrível. Naquela noite fatídica, eu estava voltando mais cedo de uma viagem de trabalho a Chicago. Havia fechado o maior contrato da minha carreira até então e queria comemorar. O anel estava no meu bolso, comprado com meses de economia. Eu imaginei a cena 1000 vezes, o nosso restaurante italiano favorito, a surpresa em seus olhos, o sim que mudaria nossas vidas. Entrei no nosso apartamento, que dividíamos há 1 ano, com o coração acelerado de antecipação. A quietude me pareceu estranha. Geralmente a TV estava ligada ou havia música tocando. Foi quando ouvi os sussurros vindos da sala. E então eu os vi. Depois daquele primeiro segundo congelado, a realidade caiu sobre mim como uma avalanche. Mark finalmente se levantou, sem sequer se preocupar em ajeitar a camisa. "Alex", ele disse, com a voz calma, como se estivesse me encontrando em uma situação embaraçosa, mas perfeitamente normal. "Você não deveria estar em Chicago." Sarah, por outro lado, permaneceu sentada, puxando a roupa para se cobrir, o rosto uma máscara de pânico. Ela não conseguia me encarar. A traição não foi apenas física, foi a confirmação brutal de cada insegurança que eu carregava. A validação do medo primordial de que, no final das contas, eu era apenas uma versão inferior, um substituto até que o artigo genuíno, meu irmão, decidisse que queria o que era meu. E, como sempre, ele conseguiu. A reação que se seguiu não foi a que eles esperavam, e certamente não foi a que eu esperaria de mim mesmo. Não houve gritos, nem acusações, nem a explosão de raiva visceral que a situação merecia. Em vez disso, um silêncio estranho e pesado tomou conta de mim, um vácuo onde a dor deveria estar. Olhei para Mark, que agora tentava formular uma desculpa com seu sorriso habitual, e depois para Sarah,
que ainda estava encolhida no sofá, incapaz de me encarar. Naquele instante, uma clareza fria e cortante, afiada como um caco de vidro, se instalou na minha mente. A dor estava lá, uma pressão esmagadora no peito que dificultava a respiração, mas por baixo dela, algo novo e duro estava se formando, uma determinação de aço. Sem pressa, tirei a pequena caixa de veludo do bolso. O gesto foi deliberado, quase cerimonial. Abri-a e o diamante brilhou sob a luz da sala, um farol de um futuro naufragado. Coloquei a sóbria mesinha de centro, ao lado de um copo de água meio vazio. Acho que isto agora pertence a você, Mark, eu disse, e minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, calma e desprovida de qualquer emoção. Você sempre gostou das minhas sobras. O choque nos rostos deles com a minha calma foi a primeira pequena vitória em uma guerra que eu acabará de declarar. Sem dizer mais uma palavra, virei-me, saí do apartamento e fechei a porta atrás de mim, deixando para trás um relacionamento, uma família e toda a minha vida anterior. Naquela noite, dirigi por horas, o motor do carro um zumbido baixo que não conseguia abafar o caos na minha cabeça. As luzes da cidade se tornaram borrões, e eu só parei quando o tanque de gasolina estava quase vazio, em um motel de beira de estrada em uma cidade cujo nome eu nem me dei ao trabalho de ler. O quarto era impessoal, com um cheiro de desinfetante e solidão. Foi ali, deitado no escuro, encarando um teto com manchas de umidade, que a dor finalmente me atingiu. Não como uma onda, mas como um afogamento lento. Cada lembrança feliz com Sarah agora estava contaminada. Cada risada, cada plano, cada momento de intimidade, tudo reescrito sob a luz da traição. E por baixo de tudo, a imagem de Mark, sempre sorrindo, sempre vencendo. O dia seguinte foi uma névoa de logística pragmática, cada ação um passo deliberado para apagar meu passado. Liguei para o proprietário e anunciei minha saída. Enviei um e-mail para o RH da minha empresa, solicitando uma transferência de emergência para a filial de outra cidade, citando problemas familiares graves e irreconciliáveis. Para minha surpresa e alívio, meu chefe, impressionado com o recente contrato que fechei em Chicago, aprovou sem questionar. Enviei uma única mensagem de texto para Sarah. Pegue o que é seu até o final de semana. O resto será doado. Em seguida, comecei o ritual de exclusão. Bloqueei o número dela. Bloqueei o de Mark. Bloqueei meus pais, tios, primos e os amigos em comum que certamente se tornariam seus informantes. Eu me tornei um fantasma digital e social. Em menos de 72 horas, eu estava na estrada novamente, com uma única mala no banco de trás, dirigindo em direção a uma nova vida, a 300 quilômetros de distância. Os meses que se seguiram foram um exercício de disciplina e reconstrução. Meu novo apartamento era espartano, com móveis alugados e paredes vazias. Mergulhei no trabalho como um homem em busca de refúgio. Assumi os projetos mais complexos, os que ninguém queria. Trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. A engenharia, com sua lógica, suas variáveis controladas e suas regras claras de causa e efeito, tornou-se meu santuário. Era um mundo onde o esforço se traduzia em resultados, onde não havia carisma, apenas competência. Fora do trabalho, minha vida era um roteiro rígido. Academia, refeições solitárias, sono. Eu estava construindo uma nova versão de mim mesmo, mais forte, mais focado e infinitamente mais frio. Enquanto minhas mãos e minha mente estavam ocupadas construindo estruturas e resolvendo problemas, outra parte de mim estava projetando algo muito mais sombrio. A vingança. A ideia nasceu nas longas noites de insônia, alimentada pela imagem recorrente deles juntos. Percebi que uma vingança passional, um confronto, seria um erro tático. Daria a Mark a oportunidade de distorcer a narrativa, de me pintar como irmão instável e ciumento. Ele prosperava no drama, eu precisava de precisão cirúrgica. Minha vingança não seria sobre Sarah, ela havia se tornado irrelevante. Seria sobre Mark. Eu não iria destruir o que ele tinha, eu iria destruir o que ele era. A base da vida de Mark era a percepção. Ele era o filho de ouro, o gênio das finanças, o cara que conseguia tudo sem esforço. Sua vida era uma fachada brilhante construída sobre o mínimo de substância. E era essa fachada que eu iria desmantelar, tijolo por tijolo. Iniciei minha campanha com uma paciência que eu não sabia que possuía. Criei um pseudônimo online, um profissional da área financeira totalmente fictício, com um perfil de LinkedIn impecável e uma presença discreta em fóruns da indústria. Comecei a observar o mundo de Mark à distância. Eu sabia, por conversas passadas, que ele era arrogante sobre suas habilidades, muitas vezes se gabando de investimentos arriscados que davam certo por pura sorte. Comecei a mapear o ecossistema profissional dele. Descobri a empresa onde ele trabalhava, quem eram seus colegas, seus superiores e, mais importante, seus clientes. Vi, através das redes sociais, fotos dele e de Sarah, felizes e sorridentes, viajando, jantando com meus pais. Cada foto era mais um pingo de combustível no fogo frio que ardia dentro de mim. O plano começou a tomar forma, não como uma explosão, mas como um processo de erosão. Eu iria usar a maior força de Mark, sua autoconfiança excessiva, contra ele mesmo. Eu me tornaria um observador invisível, esperando pacientemente pela rachadura na armadura dele, a oportunidade perfeita para inserir uma alavanca e quebrar tudo. Passaram-se 4 anos. 4 anos de silêncio absoluto, de dedicação implacável ao trabalho e de uma paciência gélida que se tornou minha segunda natureza. Eu não era mais o Alex que havia saído daquele apartamento. Aquele garoto, inseguro e que vivia à sombra do irmão,
estava morto e enterrado. Em seu lugar, havia um homem que se tornará diretor de projetos em uma das maiores firmas de engenharia do país. Eu era respeitado, bem-sucedido e, o mais importante, anônimo para minha antiga vida. Durante esses 4 anos, minha observação de Mark nunca cessou. Foi um projeto paralelo, meticuloso e constante. Eu vi, à distância, ele e Sarah ficarem noivos. Vi meus pais postarem fotos orgulhosas do casal poderoso. E vi a arrogância de Mark crescer a cada sucesso superficial. Foi então que a oportunidade perfeita, a rachadura que eu tanto esperava, finalmente apareceu. Através da minha rede de contatos, construída cuidadosamente sob meu novo status profissional, soube que a empresa de Mark, a Sterling Investments, estava desesperadamente tentando conseguir um contrato de gestão de fundos com a Helios Corp, uma gigante da tecnologia em ascensão. Conseguir a conta da Helios não só renderia uma comissão astronômica, como também garantiria a Mark a posição de sócio júnior na empresa, um objetivo que ele cobiçava publicamente. Eu sabia que ele faria qualquer coisa para conseguir aquele contrato. Era a isca perfeita. Minha vingança se desenrolou em 3 fases, como um projeto de engenharia bem executado. Fase 1. A criação da Miragem. Usando uma empresa de fachada que criei em Delaware e o capital que acumulei, comecei a investir discretamente em uma pequena empresa de biotecnologia quase falida chamada Veridian Dynamics. Em seguida, contratei uma equipe de relações públicas e especialistas em marketing digital para criar um zumbido em torno dela. Artigos vazados sobre uma patente revolucionária, postagens em fóruns de investidores de nicho, relatórios financeiros fabricados, mas incrivelmente convincentes. Criei uma miragem de sucesso, uma bolha de hype perfeitamente projetada para atrair um tubarão preguiçoso e faminto como meu irmão. Fase 2. A isca. Através de um intermediário, um consultor financeiro que devia um grande favor à minha empresa, fiz chegar a dica quente sobre a Veridian Dynamics a um dos diretores da Sterling Investments, sabendo que a informação escorreria até chegar a Mark. Como previsto, a ganância falou mais alto. Mark, querendo parecer um gênio visionário para os executivos da Helios, apresentou a Veridian como uma oportunidade de ouro, uma chance de multiplicar o investimento inicial em pouco tempo. Ele não fez a devida diligência. O brilho da oportunidade ofuscou qualquer senso de cautela. Ele mordeu a isca com força. Ele convenceu a Helios a investir uma quantia inicial substancial no fundo que ele administrava, com a promessa de alocar a maior parte na Veridian. E, em um ato de arrogância suprema, ele convenceu nossos pais a investirem uma parte significativa de suas economias de aposentadoria, prometendo-lhes retornos que mudariam suas vidas. Fase 3. A detonação. Eu esperei. Deixei o investimento marinar por 3 semanas, tempo suficiente para que Mark se sentisse seguro e se gabasse de sua jogada de mestre para toda a empresa. Então, no dia anterior à reunião trimestral da Sterling Investments, onde ele apresentaria formalmente os resultados espetaculares, eu puxei o tapete. A patente revolucionária da Veridian foi revelada como fraudulenta por um blog de tecnologia anônimo que eu mesmo criei. Simultaneamente, liberei para a imprensa financeira a prova de que os relatórios da empresa eram falsificados. Em questão de horas, o valor das ações da Veridian Dynamics despencou para 0. O castelo de cartas desmoronou de forma espetacular e pública. O resultado foi uma carnificina. Mark não apenas perdeu todo o dinheiro da Helios Corp, como também aniquilou as economias de nossos pais. A Helios retirou imediatamente todos os seus fundos da Sterling Investments e iniciou um processo legal contra a empresa e contra Mark pessoalmente por negligência grave. Ele foi demitido no mesmo dia, humilhado na frente de todos os colegas que ele tanto se esforçava para impressionar. A SEC, Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, abriu uma investigação sobre suas práticas. Sua carreira não estava apenas acabada, estava radioativa. A queda de sua vida pessoal foi igualmente rápida. Sem o dinheiro e o status, o charme de Mark se transformou em amargura. Sarah, que se casara com a promessa de uma vida de luxo e sucesso, não ficou por muito tempo. 6 meses depois do desastre, ela o deixou. Soube por um antigo colega de faculdade que ela se mudou para a costa oeste, tentando recomeçar e se distanciar do escândalo. A reação dos meus pais foi talvez a parte mais trágica. A perda financeira foi um golpe duro, mas a perda da imagem perfeita de seu filho de ouro foi fatal. Pela primeira vez, eles foram forçados a ver a imprudência, a arrogância e a incompetência por trás do sorriso encantador. A dinâmica familiar, que sempre girou em torno da adoração a Mark, implodiu. Cerca de 1 ano após a queda, eu estava sentado no bar de um hotel em Chicago, a mesma cidade onde meu antigo futuro havia morrido, quando ele entrou. Mark parecia uma versão desbotada de si mesmo. Usava roupas baratas, estava mais magro e o brilho em seus olhos havia se apagado. Ele trabalhava ali, recolhendo copos. Nossos olhos se encontraram por um momento. Não havia reconhecimento no rosto dele, apenas o cansaço vazio de um homem derrotado. Eu terminei minha bebida, deixei uma nota de $100 como gorjeta e saí.
A vingança estava completa, mas o confronto final ainda era necessário. Naquela noite, enviei a ele um único e-mail de um endereço anônimo. O assunto era sobras. O corpo do e-mail continha apenas o link para uma matéria de jornal sobre o colapso da Veridian Dynamics e uma frase: acontece que você não é tão bom em avaliar o valor das coisas, não é? Nunca recebi uma resposta. Não precisei. A vingança não me trouxe alegria, mas me trouxe paz. Fechou um capítulo de dor e me libertou da sombra dele para sempre. Eu não era mais o irmão do Mark. Eu era apenas Alex. E, pela primeira vez na minha vida, isso era mais do que suficiente.